Eu sou Emílio Moriguchi, sou médico, geriatra, nasci em Tóquio, no Japão, e atualmente sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também no Unicinos, na parte de medicina. Minha área é geriatria, ciência do envelhecimento. Eu também sou professor visitante na Universidade de Chiba e de Yokohama, no Japão, onde dou aulas 2 vezes por ano, fevereiros e outubros. São os 2 meses que eu vou para o Japão dar aulas sobre humanização da medicina. É uma área que o Brasil é muito forte, questão da espiritualidade e saúde. No Japão, a medicina é muito prática, muito objetiva em termos de sinais e sintomas e o paciente vai lá para tratar o seu problema. Agora, aqui no Brasil, uma coisa que a gente dá muita importância desde o começo do curso é relacionamento médico-paciente. E essa parte de humanização do relacionamento médico-paciente, graças a Deus, é muito valorizada aqui. A gente trabalha muito nisso. A gente tem até aqui disciplina de espiritualidade que a gente dá durante o curso. E isso é o que falta no Japão. Tanto é que quando eu vou para o Japão, a disciplina que eu dou é a humanização da medicina, relacionamento médico-paciente, que são disciplinas que meus colegas no Japão não sabem dar, porque não fazem isso, né? E eles adoram e ficam conversando comigo sobre isso, e eu tenho certeza que isso toca. Tanto é que nós temos no programa de intercâmbio de estudantes japoneses que vêm para o Brasil nos meses de julho, nas férias de inverno daqui, e vão comigo para o interior, no ônibus ambulatório, visitar colônias agrícolas. E aí eles ficam maravilhados como a gente trata os pacientes, tem empatia, conversa, e tudo que eu falo em teoria no Japão é praticado aqui. Por exemplo, no Japão, o mestre, o professor, o educador é muito respeitado. Então no Japão eu sou professor universitário, sou professor, e professor pode ser desde a escola primária, fundamental, até universitário. Professor é professor e se chama sensei, sensei é mestre. E todo mundo que é sensei é extremamente respeitado. Geralmente as pessoas são chamadas de san, né? Por exemplo, Moriguchi-san é qualquer pessoa, tá? Pode ser engenheiro, pode ser advogado, é san. Agora, se eu sou professor, eu sou sensei, Moriguchi-sensei. E sensei já é um sinal de extremo respeito, né? Então, o professor educador no Japão é tratado com respeito não somente dentro da universidade, mas com qualquer lugar que vai. E qualquer lugar que vai, eu sou apresentado como professor e não como médico. Então, essa diferença de educar é muito importante, da importância para o educador e ter como uma das coisas mais importantes da sociedade a educação, e esse professor ser valorizado como uma das profissões mais nobres, vamos dizer assim, que é essa grande diferença de valorizar a educação faz com que essa distância, vamos dizer assim, né, em termos de sociedade exista entre os povos. Nós começamos o primeiro estudo longitudinal, ou seja, acompanhamento de envelhecimento no Brasil, em 1994, foi quando eu voltei dos Estados Unidos após pós-doutorado em geriatria. E naquele ano, por sorte, tinha uma revista chamada Geográfica Universal, que falava de celeiros de longevidade no mundo e citava uma localidade no Brasil chamada Veranópolis, onde os idosos eram saudáveis, felizes, e era citado como terra da longevidade no Brasil. E logo que voltei dos Estados Unidos, li esse artigo e fui direto para lá, para verificar se o que estava escrito ali era verdade. Fui ver os dados do IBGE e realmente era, naquele ano, 94, a cidade, o município mais longevo do Brasil. E começamos então, em 94, o estudo de envelhecimento saudável do Brasil, que chama-se Projeto Veranópolis, de estudo de longevidade com qualidade de vida, e até hoje, né, 25 anos depois, nós continuamos com o projeto e continua sendo o estudo longitudinal, ou seja, de segmento de envelhecimento mais antigo do Brasil. Atualmente temos no Brasil mais 2 ou 3, mas é o mais antigo, e nós temos publicado muitos artigos e também contribuído para a formação de muitos mestres e doutores aqui no Brasil na área de envelhecimento, e continua sendo, para a Organização Mundial da Saúde, estudo referência do Brasil para o envelhecimento. Nós temos como o gerenciador do projeto Veranópolis, que é o nosso projeto de pesquisa, o Instituto Moriguchi. Então é instituto em homenagem ao fundador da geriatria clínica preventiva no Brasil e que destina a pesquisa na longevidade, no envelhecimento aqui no Brasil, e é assim para todos. Então nós temos alunos de pós-graduação que fazem pesquisa aqui da Universidade Federal, da PUC, de outras universidades,
e também pesquisadores independentes que vêm de fora. Nós temos tido pesquisadores até do Japão, dos Estados Unidos, que vêm pesquisar em Veranópolis, porque nós publicamos artigos em inglês que são publicados fora. Então eles leem esses artigos e vêm verificar aqui no Brasil, e aí nós damos espaço para eles. Então este instituto é exatamente para isso, para agregar, para dar continuidade ao projeto de pesquisa que nós começamos em 94 sobre o envelhecimento. Quando se fala em envelhecimento saudável, com qualidade de vida, a gente está falando de a gente viver bastante tempo, bem, feliz, e poder tocar o dia como a gente quer e sentir-se bem fazendo o que a gente gosta. E no final do dia, sentir que fez o que tinha que fazer, poder jantar, conversar com a família e dormir tranquilo, né? Isso é o envelhecimento saudável ao longo do tempo. Porque antigamente se dizia que a gente tem que começar a se cuidar depois dos 40 anos. Né? Isso eu não sei quem que inventou isso, mas certamente porque antigamente, quando a gente vivia um pouco menos, talvez, depois dos 40 começavam os problemas de saúde, com problema do coração, né? Problemas de diabetes e tal. Então pessoas começaram a se dar conta que tinha que se cuidar. Mas o envelhecimento é um processo que começa desde que a gente nasce. Melhor, é desde quando a gente é concebido na barriga da mãe. Tá? Por exemplo, se a nossa mãe, que nos cria no seu útero, tem hábitos de vida ruins, como fumar, ser obeso, comer demais e ficar diabético e ter colesterol alto, eu começo já a acumular no útero da mãe mais colesterol nas artérias e já nasce, vamos dizer assim, com colesterol acumulado nas artérias. E as mães são fundamentais porque elas que vão educar as crianças para estilos de vida. Então, desde criança, educar para estilo de vida saudável, alimentação saudável, atividade física, tomar bastante líquido, tudo isso, dormir bem de noite, tudo isso é importante para o envelhecimento. Então, desde quando a gente tem que se cuidar, é desde o útero da mãe. A nossa mãe, começa a preparar o nosso envelhecimento. E hoje em dia tem dados bem interessantes que mostram que crianças que nascem acima do peso ou abaixo do peso, ou que nascem de mães que não são saudáveis, vão envelhecer pior, que vão ter mais doenças. Então, ter estilo de vida saudável desde jovem. E quando começa a fazer exames, a gente tem um critério, né? Quando a gente atinge a vida adulta, ou seja, ao redor de 20 anos, todos devem fazer exame de sangue, exames gerais, como eletrocardiograma, tudo para ver se não tem problema. E se tiver algum problema, já começar a tratar já no início da vida adulta. Não esperar os 40 anos como antigamente se pensava. Então, envelhecimento saudável e com qualidade de vida começa com a mãe, que gesta crianças saudáveis e depois vai educar as crianças para a vida. Nós não temos essa cultura que os países mais envelhecidos, como o Japão, na Europa, o pessoal tem, de que tudo tem que ser preparado para quando a gente ficar velho. De uma forma geral, eu não vejo esse respeito, vamos dizer assim, essa idolatria pelo idoso, que é importante as crianças serem educadas para o envelhecimento, né? Então, infelizmente, eu acho que a gente não está educando, vamos dizer assim, as nossas crianças, a nossa juventude para o envelhecimento e para envelhecer bem, para respeitar o idoso e para cuidar do idoso. A gente tem que criar essa cultura. O projeto, então, assim, de saúde e de cuidado integrado do Japão é centrado, claro, na figura do paciente, que é o centro, mas aí só o paciente sozinho não faz nada. Tem a comunidade que ajuda a cuidar. Inclusive, é bem interessante porque quem cuida do idoso, vamos dizer assim, especificamente na comunidade, não é só o sistema de saúde, o médico e o enfermeiro, né? Todos os vizinhos, o bairro tem um sistema bem interessante isso, porque quando eu vou lá, eu visito meus parentes e é bem interessante, cada vizinho é responsável pelo seu vizinho, ou seja, tem um sistema de cadeia de cuidados, ou seja, então, assim, o sistema de saúde, isso é oficial, não é por favor, né? É oficial e é mapeado pela unidade básica de saúde daquele bairro, né? Ou seja, todo esse sistema de excelência, que são os vários elementos que compõem o sistema de produção e também de atendimento, no caso de saúde, eles estão integrando as pessoas, o indivíduo e a comunidade como um todo e o sistema, né? E isso funciona muito bem. E o japonês tem muito espírito comunitário e solidário, né? Por isso que quando tem alguma catástrofe, todo mundo se ajuda. E tem uma coisa bem interessante, que tem uma bandeirinha que os idosos recebem em casa, que se não está sentindo bem e não consegue talvez nem caminhar,
é uma bandeirinha vermelha que bota na janela. Então, se alguém passa na rua e vê uma bandeira vermelha na janela, significa que tem algum idoso que não está bem e vai ajudar. E esse sistema, olha, é uma coisa fantástica. Então, idoso, muitas vezes que está sozinho, que não tem família que cuide, vai ser cuidado pela comunidade, pelos vizinhos e vai estar bem, né? E quando precisa de ajuda, não consegue sair, vai ter de repente bandeirinha que vai sinalizar para qualquer um que passou o vizinho. E o vizinho é sempre responsável pelo seu vizinho. Então, mesmo que não vê a bandeirinha, vai bater ali para ver, tá tudo bem, eu preciso de alguma coisa. Então é um sistema bem completo, bem interessante. O isolamento, né, a solidão dos idosos é um problema, infelizmente, cada vez maior, não somente no Brasil, como no Japão também, porque os jovens saem de casa, vão trabalhar na cidade grande, ou tem que trabalhar o marido e a mulher, e os filhos também têm que ir para a escola, então muitas vezes o idoso fica sozinho em casa durante o dia. E no Japão, então, muitas vezes o que acontece é que os vizinhos idosos que não saem começam a se visitar um ou outro, e tem encontros comunitários, né? Então é exatamente com o objetivo de evitar que o idoso fique sozinho e fique com depressão. Aqui no Brasil eu vejo que é menos estruturado, mas tem iniciativas parecidas como grupos de convivência, isso muitas vezes promovidos pelo próprio município, né, ou pelo bairro. Então, esse tipo de iniciativa para que o idoso não fique isolado, não fique sozinho, tenha com quem conversar, quem cuide um do outro, é uma iniciativa que nós temos que dar força, crescer, porque cada vez mais aqui no Brasil também nós vamos ter idosos sozinhos, porque os filhos, netos têm que trabalhar ou estudar, e a gente sabe que idoso que fica sozinho se deprime e solidão mata, né? Então a gente vai ter que começar a pensar com mais seriedade nesses grupos de convivência, incentivar para que os idosos tenham companhia, tenham o que fazer e tenham motivação durante o dia. Infelizmente, nós não estamos estruturados aqui no Brasil, nós não temos estrutura, planejamento para envelhecimento para todos, né? Cada um tem que se virar como pode, né? Porque cada um tem um trabalho diferente. Eu sou médico, sou professor, eu chego aqui às 7h30, tenho que dar aula, atender pacientes, atender alunos, tudo. E depois de tarde atender ambulatório, geralmente chego em casa às 10 da noite. Então assim, dentro disso eu tenho que criar meu espaço. Então o que eu faço? Eu sempre procuro pegar pelo menos 1, 2 horas na hora do almoço, entre meio-dia e 2 horas, para fazer minhas coisas. Eu sempre tento repousar pelo menos 30 minutos. E isso fecha a porta e tento descansar, que uma cesta é uma coisa importante, viu? Está provado que cesta é importante para o envelhecimento saudável, então eu procuro relaxar, desligo tudo, desligo o celular. Durante 30 minutos a secretária sabe, ninguém me incomoda. Se alguém liga, pergunta, eu não estou aí, volto aí a 30 minutos. Fora isso, tem situações de muito estresse, atende pacientes graves, a gente atende bem e muitas vezes a gente fica tão estressado que o próximo paciente a gente pede para transferir, porque a gente tem que se proteger, né? Ou seja, a gente tem que criar mecanismos para se defender, né? É claro que quem é empregado e tem horário, tem metas para atingir, muitas vezes talvez seja difícil, tá? Mas nós vamos ter que aprender, cada um, à medida que o tempo vai passando, se cuidar para poder viver e envelhecer bem. E o sinal mais evidente de que as coisas não estão indo bem, quando a gente acorda de manhã e vai se ver no espelho e diz assim, puxa vida, outro dia, né? Se o dia começa a ficar pesado de manhã é porque o negócio não está legal. Eu sempre digo assim, se por mais de uma semana as manhãs estão pesadas é porque tem que mudar alguma coisa, aí tem que parar e ver, revisar o que está errado. Porque o que mata hoje é o estresse, né? E tem o burnout, né? Síndrome de esgotamento, que infelizmente é muito comum em várias áreas, né? E no Japão, infelizmente, o resultado mais trágico disso é suicídio. E a média no Japão é 30 mil suicídios por ano. É muito, né? E a maioria deles de adultos relativamente jovens, né? Que não toleraram estresse. Então, para não acontecer isso e para a gente poder envelhecer bem, a gente tem que começar a se cuidar. E para envelhecer bem, claro que além de estilo de vida saudável, atividade física, é muito importante ter amigos, bom relacionamento,
ter com quem conversar, desabafar, pedir conselho. Tudo isso é importante. Então, esses são os espaços para os amigos, para si mesmo, que a gente tem que começar a criar para envelhecer bem na cidade grande.